Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, de saúde física e psicológica. Aqui estamos nós para mais uma aula, para mais uma edição do nosso curso, né? E hoje nós iremos dar continuidade, né, nos caminhos finais aí da competência número 5, certo? A competência 5 ela vai ser finalizada justamente agora, né? A partir dessa nossa aula, nós iremos finalizar aqui o último elemento, o elemento detalhe, e depois vamos dar continuidade, né, para a nossa discussão a partir do nosso modelo de proposta de intervenção que nós idealizamos, que é a proposta de intervenção integradora, tá bom? Então, acompanhe aí a nossa discussão, certo? E eventuais dúvidas, estamos à disposição. Olha aí, galera. O detalhe, o elemento detalhe, também chamado de detalhamento, né, é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao meio ou ao efeito. Ele tem papel fundamental para uma formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção. Por esse motivo, damos ao detalhamento a mesma relevância aos demais elementos, pois cumprem o papel de completar a ação da proposta de intervenção. A pergunta a ser respondida para identificar o detalhamento é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Então, qual é a informação, qual é a informação extra, qual é a informação a mais que você traz para algum dos elementos da sua proposta? Lembrando sempre que os elementos todos, né, podem receber detalhe, todos os elementos podem receber detalhe, exceto o próprio detalhe, por assim dizer, né? Mesmo assim, a gente pode fazer uma espécie o efeito do efeito passa a ser um detalhe do efeito, né? O detalhe em si mesmo não tem como ser detalhe, receber outro detalhe, né? E aí, galera, de grosso modo, né, a pergunta a ser respondida é exatamente esta, né? Qual é a informação extra que você traz para algum dos seus elementos, né? Que tipo de informação extra você traz? Ou seja, o detalhe precisa ser necessariamente uma informação a mais para o seu texto, né? Para algum elemento ou para alguns elementos da sua proposta de intervenção. Muito bem. Então, tá aí, ó. Há vários modos de se expressar o detalhe de algum dos elementos. Orações explicativas, restritivas, apostos, ou qualquer outro elemento linguístico que caracterize a ação, o agente, o modo ou o efeito. Vejamos alguns exemplos variados abaixo. Aí tem aí, ó. Portanto, o investimento em educação é fundamental para que esses novos alunos cheguem às escolas e que os antigos permaneçam. A partir dessa dificuldade, o Ministério da Educação, em parceria com os governos federal e estadual, devem promover a entrada e permanência dos alunos através da construção de mais escolas de ensino integral, que promovem aos alunos dignidade e incentivo para que permaneçam na escola, uma vez que irão ter todo o suporte educacional, psicológico, social, para a obtenção e busca do saber. Além disso, incluir aulas de cidadania e de política, bem como rodadas do conhecimento com temas transversais que abordam as diversas temáticas da atualidade. Os professores devem ser motivados através de planos de carreira efetivos e assim por diante. Bom, isso que está em negrito aqui é considerado detalhe, eu vou mostrar por quê. Olha aqui, ó. Nesse exemplo, temos em negrito, como já dito, o acréscimo de algumas informações sobre alguns elementos. Vamos analisá-los. Primeiramente, o primeiro trecho em negrito representa o detalhe, introduzido pela oração subordinada adjetiva restritiva e introduzida por que promovem da ação construção de mais escolas de ensino integral. Perceba que o trecho em negrito representa exatamente uma informação a mais do que a já mencionada.
o que as escolas integrais promovem? Dignidade e incentivo para que permaneçam na escola. Então, assim, uma coisa é você dizer que você está solicitando que haja a construção de escolas integrais. Outra coisa é você dizer qual é a função da escola integral. Entenderam? Então, quando se diz a função da escola integral, nós estamos acrescentando informação. Portanto, detalhe. Tá bom? Muito bem. Aí encerra-se o primeiro detalhe, que por si só já é um elemento válido. Entretanto, o texto investe em mais detalhe do próprio detalhe, a partir de uma oração coordenada sintética e explicativa, introduzindo por uma vez que, promovendo uma explicação do detalhe ao responder a seguinte pergunta: por que o ensino integral promove aos alunos dignidade e incentivo? Por que o ensino integral promove aos alunos dignidade e incentivo? Resposta: uma vez que irão ter todo o suporte educacional, psicológico e social para a obtenção em busca do saber. Nesse exemplo, teremos o detalhe de dois elementos, da ação e do próprio detalhe. Então, uma coisa é falar que o ensino integral, está aqui, ó, que promovem aos alunos dignidade e incentivo para que permaneçam na escola. Por quê? Porque eles vão ter todo o suporte educacional, psicológico, social, etc, etc. Mais à frente nós temos, ó, incluir aulas de cidadania e de política, porque o texto aí ele foi copiado integralmente, nada modificado. Bem como rodadas de conhecimento, pronto. Rodadas de conhecimento é a proposta. Ok? Rodadas de conhecimento é a proposta. O que é que vai ter nessa rodada de conhecimento? Resposta: temas transversais que abordam diversas temáticas da atualidade. Isso não é um acréscimo de informação? Não é informação extra? Então, sendo informação extra, conta como detalhe. Lembrando sempre, já falei isso aqui inúmeras vezes para vocês, que o detalhe é um elemento único, assim como todos os demais, né? Todos os demais elementos, eles são únicos. Nós só podemos contabilizar apenas um elemento válido, tá? O que não significa dizer que você não pode mobilizar mais de uma vez durante o texto, mas só conta uma vez. Não importa, minha gente. Quando o seu texto está com um requinte, com um rigor de detalhe interessante, é sempre muito mais viável, é sempre muito melhor para você, quando você detalha mais, quando você esmiuça mais a sua proposta, você ganha, o seu texto ganha mais corpo, tá certo? E por isso, deve ser bem observado nesse sentido, tá bom? Muito bem. Outro exemplo aqui, galera, ó. Torna-se evidente, portanto, que a inclusão digital no Brasil é um aspecto essencial para viver em plenitude da cidadania. Em razão disso, o Ministério da Educação, órgão máximo do Executivo para assuntos educacionais, deve promover ações de cunho social e educativo, por meio da realização de aulas, de palestras, de debates educativos e especializantes nas escolas, universidades e em locais de trabalho, sobre o uso correto das tecnologias e ferramentas digitais. Tudo isso deve ser feito com vistas à formação de uma educação tecnológica e à consequente garantia da inclusão digital na sociedade. Então, vamos lá. Como é que a gente percebe que é um detalhe dele? Ó, órgão máximo do Executivo para assuntos educacionais. Olha aqui a análise, pessoal. Já neste parágrafo, além do detalhe do meio, apresentado no segundo trecho, que é esse aqui, ó, deve promover ações de cunho social e educativo, por meio da realização de aulas, de palestras, debates educativos especializantes nas escolas, universidades e locais de trabalho. Professor, por que é um detalhe do meio? Porque o meio é a realização de aulas, de palestras. Onde é que isso vai acontecer? Escolas, universidades e locais de trabalho. Informação extra, portanto, detalhe. Aí nós temos o detalhe do agente, né? Nesse tipo de detalhe, temos a presença do aposto explicativo, que é uma função sintática que aparece sempre entre vírgulas, responsável por explicar um nome, no caso em destaque, Ministério da Educação, dando-lhe uma informação adicional. É o órgão máximo do Poder Executivo para assuntos educacionais.
Uma dica aí que geralmente os alunos adotam muito, né? Os estudantes, quando querem economizar espaço na conclusão, né, e percebem que é muito estratégico isso, eles adotam o detalhe do agente como sendo o principal recurso, né? O detalhe do agente é o principal recurso disponível dos detalhes, né? Levando em consideração que ele é muito rápido, muito pontual, né? É só você explicar ali qual é a função daquele agente que já fica de bom tamanho para você, tá bom? Já conta como detalhe. Então, geralmente, aí a galera que tem uma conclusão mais resumida, mais sucinta, né? Adota esse recurso. Perfeito. Muito bem. Agora, pessoal, nós iremos discutir a nossa proposta de intervenção, né? O nosso modelo de proposta de intervenção, que é a proposta de intervenção integradora. De que é que ela consta, de que proposta de intervenção é essa? Então, pessoal, essa aqui, ó, é a proposta de intervenção, né? Que consta, né, de um agente maior, né, esse agente em 1 que está aqui marcado no esquema, e de 2 outros agentes menores, todos trabalhando para a mesma proposta de intervenção, né? Para que é que serve isso? Porque aqui, ó, economiza espaço do parágrafo conclusivo, né? E a proposta fica mais eficiente e, além de que, há uma possibilidade, né, de você ter uma proposta de intervenção mais ligada à realidade. Normalmente, as propostas de intervenção são como? O pessoal coloca um agente, uma ação, um detalhe, meio, modo, finalidade. E aí, quando há a abordagem de 2 problemas durante o texto, aí coloca-se um ponto e, além disso, outra proposta. Às vezes, essa segunda proposta ela fica incompleta, né? E como vocês sabem, a proposta incompleta não é avaliada. A proposta incompleta não passa pelo processo de avaliação. Só a mais completa que conta como ponto, né? Então, você tem uma proposta, por exemplo, com 4 elementos, outra com 3. Aqui tem 4, é a que vai valer. Você vai receber, portanto, nota 160 na competência 5, né? Então, baseado nisso, na vivência que eu tive a partir desses experimentos, eu percebi que essa proposta, eu vou sempre colocar uma proposta incompleta a mais. Eu percebi que isso era um reducionismo muito grande, né? Eu percebi que isso era um, um modo muito sorrateiro, né, de conseguir atingir a nota. E aí a gente idealizou, né? Eu idealizei essa proposta de intervenção que abarca todos os problemas que você abordou no seu texto com apenas uma medida, que a gente chama de projeto. Quando, na verdade, minha gente, os projetos, eles são as próprias medidas que o poder público toma para resolver ou para amenizar os problemas da nossa sociedade. Peguem aí, por favor, lembrem aí do maior projeto de combate ao câncer de mama no Brasil. Tanto da parte de conscientização, quanto da parte de ação. Todo mundo lembra qual é, né? O Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um projeto, minha gente, é um projeto que mobiliza múltiplas iniciativas. Múltiplas iniciativas. O Outubro Rosa mobiliza iniciativa pública, iniciativa privada, população, tudo isso é agente, viu? A população, de modo geral, certo? A iniciativa privada nas clínicas de diagnóstico por imagem, a iniciativa pública no Ministério da Saúde, né? Secretarias estaduais e municipais de saúde, certo? E os demais órgãos da sociedade brasileira, em busca, em prol, tanto de incentivar a permanência e a busca por tratamento de quem possui a doença, quanto também para incentivar a prevenção e a busca por diagnóstico de quem ainda não tem a doença. Aí veja como funciona essa proposta, né? A proposta do Outubro Rosa, né? É uma proposta, minha gente, que funciona dentro de lembre-se de que é um mesmo projeto,
né? O Outubro Rosa funciona, tudo é o mesmo projeto. Você tem campanhas em televisão, outdoor, mídias alternativas, boca a boca, redes sociais. Aí você tem parceria entre clínicas de diagnóstico por imagem e as secretarias estaduais e municipais de educação, certo? Que mantêm juntas uma parceria de modo que as clínicas fazem a mamografia nas mulheres, certo? As clínicas fazem a mamografia nas mulheres e quem paga são as secretarias estaduais, municipais, o Ministério da Saúde, bom, paga para a população isso, e ainda por cima encaminham, né, essas pessoas para um atendimento especializado. Ok? Ao passo que isso acontece, os setores da sociedade mobilizam-se em prol de conscientização. Existe caminhada, existe corrida, existem eventos beneficentes em parques, né, que lembram esse Outubro Rosa, as campanhas da televisão, atores e atrizes famosos vão para a televisão, tanto que já passaram, pessoas que passaram ou que não passaram pela doença, né, vão para a televisão, né, ou para as redes sociais cobrar, pedir conscientização. Tudo isso acontece. E tudo isso é possível, é válido. Né? Então, perceba que as medidas que são tomadas nos problemas no Brasil, elas todas passam por projetos. São projetos que nunca têm um só agente, uma só medida e um modo só de resolução. Então, a nossa proposta, ela está voltada, está centrada exatamente nesse quesito, certo? Nós queremos elaborar uma proposta de intervenção que não seja mais do mesmo, certo? Que trabalhe com a precisão, que trabalhe com a exatidão de atingir uma nota, mas que também não repita os mesmos mecanismos, as mesmas repetições decorebas e textos prontos que normalmente nós vemos. A gente quer conferir ao nosso texto uma maior capacidade de verticalizar, ou seja, de materializar na realidade contemporânea brasileira como se combate um problema. Então, usar os agentes corretos, na hora correta, no meio correto, isso a gente já trabalhou. Agora, eu só quero mostrar a vocês como a gente vai estruturar esse projeto, inclusive dando nome a ele. Veja que coisa curiosa como é esse aqui. Ó. Exemplificando uma proposta real. Olha só. Primeira proposta da menção, o tema é a necessidade do combate aos maus-tratos aos animais no Brasil. Aí tem aí. Portanto, é preciso apoiar as ONGs e estimular as denúncias para o efetivo combate à mutilação da fauna brasileira. Diante disso, é preciso que o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Militar e com a mídia televisiva, crie o projeto Proteja os Animais. Assim, isso ocorrerá por meio da gravação de propagandas, tanto divulgando os disques 181 e 180, canais de acolhimento de queixas, ressaltando a necessidade de relatar as crueldades feitas aos bichos, quanto estimulando a população a ajustar as ONGs, seja com verba ou com trabalho voluntário. Posto isso, esse material será exposto nos horários nobres, nos canais de televisão aberta, complementando a ação que objetiva atenuar os maus-tratos aos animais no Brasil. Então, o que acontece aqui, galera? Você tem a retomada da tese, aqui, aí ele vem, ó, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Militar e com a mídia televisiva, 3 agentes, criar o projeto Proteja os Animais. Isso aqui é a medida. Aí vem, isso ocorrerá por meio de quê? É o meio, ó, a gravação de propagandas divulgando os disques 181 e 180. Agora, gravação de propagandas, minha gente, é o meio. Aí, tanto divulgando os disques 181 e 190, canais de acolhimento de queixa, aqui é um detalhe, né, ó, acréscimo de informação dos disques, ressaltando a necessidade de relatar as crueldades feitas aos bichos, quanto estimulando a população a ajudar ONGs, seja com verbo ou com trabalho voluntário. Veja que há
há um excessivo, né, detalhe dessas medidas que a gente está trazendo aqui para vocês agora, né? Detalhamento excessivo, detalhamento a mais, para que a proposta ganhe corpo, né? Por assim dizer. Muito bem. Aqui na segunda proposta de intervenção que nós temos, né? Segurança pública no Brasil, caminhos e desafios. Segurança pública no Brasil, caminhos e desafios. Portanto, urge a necessidade de promover uma melhor assistência estatal à população e uma reorganização das polícias. Diante disso, é fundamental que os Ministérios da Segurança e da Cidadania criem o projeto Mais Segurança. Mais uma vez, eu retomo a tese e diz, é fundamental que os Ministérios da Segurança e Cidadania criem o projeto Mais Segurança. Assim, isso ocorrerá por meio da destinação de verbas da União. Mais uma vez, agente, ação. É fundamental que os ministérios criem o projeto. Isso ocorrerá por meio da destinação de verbas. Meio, tanto para a execução de planos assistenciais, como para a reforma de casas, construção de creches e de postos de saúde. Detalhe, como a reforma de casas e construção de creches e postos de saúde, principalmente nas comunidades carentes, quanto para as informações mensais com os membros das polícias, analisando as falhas existentes nos sistemas e corrigindo-as, com a ajuda de sociólogos e de especialistas em proteção. Posto isso, a atitude tem o objetivo de melhorar os caminhos da segurança pública no Brasil e, assim, superar os desafios impostos a ela. Então, a gente tem, pessoal, a proposta que segue essa ordem aí que eu acabei de mostrar a vocês. Você tem o detalhe, né? Você traz a retomada da tese, depois agente e ação, ponto. Depois, o nome do projeto, né? O nome do projeto vem antes, aí depois vem o detalhe, o meio e o detalhe, e por fim, a finalidade. Eu vou detalhar um pouco mais isso aí para vocês, né? Daqui a pouco, na segunda parte desta aula, né? Eu vou parar a aula aqui, e na segunda parte a gente volta exemplificando melhor esses outros detalhes para vocês, tá bem? Daqui a pouco a gente volta, nesta segunda etapa. Não assista essa aula depois não, viu? A próxima aula você já assiste agora, imediatamente, para não perder o fio da meada, ok? Volto já.